A partir de 1º de janeiro de 2027, entra em vigor a maior reforma tributária da história do Brasil. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o delegado da Receita Federal em Cascavel, Antônio Carlos de Almeida. Doutor, são muitas novidades que vêm por aí. Já estamos em fase de testes e a partir do ano que vem ela entra para valer. Mas na opinião do senhor, quais são as mudanças mais importantes às quais nós vamos ter que nos adequar? É uma pergunta bem relevante, né? Para que a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de uma coisa que interfere diretamente na vida de todas as pessoas, todos os dias, o tempo todo, que é o tributo sobre consumo. As pessoas, poucas vezes, ou quase sempre, elas têm dúvidas sobre o que elas pagam quando elas estão comprando alguma coisa em algum estabelecimento comercial. Então, a reforma tributária, na verdade, ela muda de uma forma muito profunda o nosso sistema tributário na questão da tributação que incide sobre o consumo. As pessoas, às vezes, como eu disse, não têm noção exata do que elas pagam sobre aquilo que elas consomem. A reforma traz uma informação muito relevante, né, uma mudança muito relevante, que é a transparência. Dizer para a pessoa, nesse consumo, nessa nota fiscal, você está pagando um valor X de tributo, seja o tributo federal, seja o tributo estadual ou municipal. E falando em tributos, novidade, a reforma muda essencialmente a questão dos tributos a nível federal, estadual e municipal. Então nós temos a introdução da CBS, que vai substituir PIS e COFINS. Nós temos o IBS, né, que vai substituir ICMS e ISS. Então, a gente vai ter a reunião de vários tributos em 2 tributos, né? Esses tributos vão ser arrecadados pela União, no caso a CBS, que já começa a partir de 2027, e o IBS, que é uma transição maior, né, leva um tempo maior de transição, que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, a gente vai experimentar uma grande inovação. Quem nos acompanha também na entrevista dessa edição do podcast A SIC é o empresário e contador, diretor aqui da SIC, o Ronaldo César da Silva, a quem também eu agradeço. Doutor Antônio Carlos, uma outra situação muito esperada pelos empresários, principalmente, é de que a nova reforma ela pudesse simplificar e reduzir a carga tributária. Isso está contemplado ou não? Redução da carga tributária é uma demanda da sociedade, né, amplamente falado, discutido, mas o que a gente tem com a reforma tributária, para ser bem transparente, bem claro para as pessoas, é a simplificação virá. Por que a simplificação virá? Porque a gente está passando por uma transformação no modo como as relações vão se estabelecer entre as administrações tributárias e o contribuinte. A administração tributária da União, a administração tributária de estados e municípios. Para você ter uma ideia, nós temos uma enorme quantidade de legislação tratando sobre tributos, né? Temos mais de 5.000 municípios. Então, cada município regula a sua tributação na questão do ISS, por exemplo. Mas os 27 estados, cada um com a sua legislação própria sobre o ICMS. E toda a legislação federal que dispõe sobre PIS e COFINS, nós temos uma legislação esparsa, uma grande quantidade de normas e bastante complexa. Quando você reduz todo esse arcabouço de normas para uma única norma, né, que vai tratar de toda essa questão tributária do consumo em uma única norma, aí você já tem uma simplificação, né? Uma norma matriz que vai regular todos as administrações tributárias e essas relações, né? Então, nós temos essa melhora no cenário, nós temos, a partir disso, uma possibilidade de construir mais segurança jurídica nessas relações, porque a gente tende a construir, né, uma solidez maior na interpretação e na aplicação dessas normas. Então, a gente ganha muito. E a gente tem também um marco extremamente importante para todos nós, que é a digitalização. Nós saímos do documento em papel
para a nota fiscal eletrônica e demais documentos que tratam das relações de consumo no modo eletrônico. Isso vai facilitar enormemente, né? Tanto para quem vai emitir os documentos, como para quem vai receber as informações produzidas nesses documentos, que são as administrações tributárias. Então, a gente tem muita simplificação. Quanto à pergunta sobre redução da carga tributária, essa questão ela não é tão simples de a gente responder, porque isso envolve uma questão mais ampla, né? O que a gente pode dizer a nível assim do que a gente sabe é que a reforma ela tem como um dos seus princípios não aumentar a carga tributária. Não aumentar significa que ela não quer elevar, né, a carga tributária para a sociedade como um todo. Também não visa especificamente reduzir, porque os entes, né, estados, municípios, União, não podem abrir mão da arrecadação de uma hora para outra, né? Para isso é preciso haver, então, um equilíbrio entre o que se arrecada e o que se arrecadará com a reforma tributária. Então, buscar esse equilíbrio, buscar o que a gente pode chamar de neutralidade tributária. Não aumentar a carga tributária, porque isso é, de fato, um compromisso, né? Não aumentar a carga tributária, mas também não causar perdas arrecadatórias, que isso impactaria diretamente as finanças públicas. Agradeço o espaço, Jean, e aproveitar, né, da presença do Antônio Carlos. Nossa região aqui, Antônio, é muito do agro, né? Não é à toa que está vindo o módulo específico da reforma tributária para a nossa região aqui, né? E falando um pouquinho de agro, né, e das questões cadastrais, a gente vê que dentro da reforma tributária, mas não só dela, surgiram alguns cadastros novos aí, né? E o próprio CNPJ está mudando um pouquinho a sua estruturação, né? Está sendo alfanumérico. E o agricultor, né, dentre outras pessoas aí, passará a ter um CNPJ para as atividades dele, né? Então, como é que vai ser isso? Qual que é o objetivo? Olhando, né, pela ótica aí da Receita Federal, como que vocês analisam isso e que recado vocês trazem aí para o agricultor, né? Ele não está muito acostumado com isso, né? Ele está acostumado a com o CPF, vamos dizer assim, né? O agricultor tem o CNPJ, é uma inovação, né, que vem nesse conjunto da reforma tributária. Uma coisa importante que vocês, profissionais da contabilidade, sabem muito melhor do que a gente e até pelo contato que vocês têm diretamente com as pessoas e pela realidade que vocês vivem ali. Vocês sabem exatamente o que o produtor está fazendo, o que ele está produzindo, o que ele está entregando e como é que ele precisa se organizar, né? Porque a reforma tributária ela traz a questão também da não cumulatividade plena, né? E isso impacta diretamente a questão cliente-fornecedor, fornecedor-cliente, né? E isso, hoje em dia, talvez venha a ter uma grande relevância no futuro, né? Então, o fato dele ter CNPJ não faz ele se transformar numa pessoa jurídica só pelo fato de ter CNPJ. É uma questão cadastral para facilitar, né, a administração tributária. Mas é importante, né, ele ter esse cadastro e também ele poder fazer uma gestão adequada ali do seu negócio, né, para ele poder ver como é que ele vai se enquadrar, né, se ele pode ou deve fazer a opção para ser contribuinte, a depender do seu, né, faturamento ali, para ele poder se enquadrar como contribuinte ou não, a depender das relações que ele tenha, né? Então ele depende muito de se organizar, né? De se estruturar bem para não ficar muito, digamos assim, né, inacessível, mas ele, né, se tornar de fato um agente, né, relevante nesse cenário e, né, cumprir com essas obrigações acessórias também, que é muito importante do ponto de vista dos tributos sobre o consumo. Não só ele pode aproveitar créditos também, né, se ele for contribuinte. Então isso para ele pode ter impacto significativo. E eu acho que você pode até explicar melhor para os seus clientes isso, né, para as pessoas, né, que são desse segmento. Sim, vai ser uma forma de centralizar aquilo que é da atividade, né, daquilo que é coisas particulares, né? Isso organiza para o próprio agricultor e para quem é o agente é que vai ter essas informações. E talvez você possa até comentar, complementar aí para nós, se vai ser mais ou menos por aí, mas a agricultura, através, né, da atividade controlada através desse CNPJ, quem optar pelo regime novo que está a partir de 2027 em vigor,
vai ter que fazer uma apuração mensal, né? Isso é outra coisa que para as empresas é mais comum, é mais natural, é mais normal. Agora, para um agricultor, um pequeno, um médio, né, que às vezes a gente acha que só o grande vai poder optar, mas a gente sabe que tem muitos produtos aí do agro, principalmente os de cesta básica, que não vão ser tributados e vão acumular crédito. Mas para o agricultor ser beneficiário, vai ter que fazer essa apuração mensal, esse acompanhamento mensal. Como é que vocês olham isso, observam né, esse volume de dados e essa forma nova aí que o agricultor vai ter que acabar se adaptando também, né? Isso aí eu acho uma coisa interessante também, porque a Receita ela vem trazendo coisas relevantes, né? Mas a Receita e o Comitê Gestor, né? São duas instituições que estão trabalhando conjuntamente, porque é uma outra característica da reforma, é você trabalhar as administrações tributárias de modo cooperativo. Porque né, você tem que estar integrado e trabalhando, porque é a mesma legislação que vale para a União, vale para os estados e municípios, então vamos aplicar a mesma legislação sobre os mesmos fatos geradores, né? E isso pode, então, ser muito importante que essa cooperação, de fato, agora funcione. Então, a Receita e o Comitê Gestor disponibilizam já instrumentos que vão facilitar muito, né, a apuração, né, do contribuinte, né? Isso a gente já tem ali a página da reforma tributária na internet com uma série de informações, a calculadora tributária, a apuração assistida, que vem, né, trazendo muita coisa e assim, se a reforma é complexa, ela tem que ser complexa para quem está do lado de cá, que é a administração tributária. Porque ela tem que devolver para o contribuinte um sistema simples, né? Uma maneira fácil de operar, né? Que as questões complexas sejam resolvidas e que o sistema seja um sistema bom, né? Que ele traga uma estrutura boa para que as pessoas possam entender, né? Como é que funciona, fazer a apuração mensal, que não é comum, né? No produtor rural. Mas ele se adapta, né? E essa adaptação é fundamental, porque as coisas vão mudando, né? E o produtor, ele já está acostumado a muitas inovações tecnológicas no campo, né? Agora ele vai aplicar a inovação tecnológica na gestão do seu negócio, né? Principalmente a gestão tributária, que é importante, né? Fundamental. Nós estamos no centro de uma das regiões que mais produzem alimentos no Brasil e proteínas também. E uma dúvida do produtor rural, a exemplo dos empresários dos mais diversos setores, é se ele e se o agronegócio vão pagar mais ou menos impostos. E também eu gostaria que o senhor respondesse, nós estamos aqui numa região que tem 5 das 20 maiores cooperativas do Brasil, que empregam bastante gente, que organizam um sistema de produção que torna o oeste do Paraná uma referência em produção e em PIB no Brasil também. Quais são as principais mudanças que vêm para as cooperativas? Olha, a gente pode dizer assim, em linhas gerais, né, que a questão do agronegócio tenho certeza que é um dos assuntos que recebeu mais atenção lá no Congresso, né? Isso você pode talvez confirmar, porque você já participou, né? Sim, Atuou. participamos. E assim, a gente percebe que é um setor que ele tem um tratamento adequado à sua importância, né? Então, dizer assim que durante a regulamentação da reforma, ele não foi, né, deixado de lado, obviamente, né? Foi ouvido. Eu acho que muitos ajustes normativos, legais, foram feitos a partir do que o setor, né, apontou como necessário, como importante. Talvez a gente possa dizer assim, de forma mais genérica, que não tem como a gente afirmar, você vai pagar menos ou mais, né? Isso é uma coisa que, com o passar do tempo, a experiência vai nos mostrando como é que vai se dar, né, esse processo. Talvez algum setor tenha um custo até reduzido, né, em face dessa questão que a gente mencionou da não cumulatividade plena. Isso pode trazer benefícios muito importantes, né, para alguns setores. Pode ser que algum setor tenha um custo maior, né, na questão tributária, mas isso acho que de pronto é bem difícil de a gente afirmar se vai pagar mais ou menos, né. De uma maneira geral, o que a reforma
pretende é manter a neutralidade. Mas, claro, alguns ajustes vão ocorrer, né, com essas mudanças, e eu acho que, no final, a gente espera é que a sociedade como um todo saia ganhando e que a gente tenha um sistema tributário mais justo. E em relação às principais mudanças para as cooperativas? As principais mudanças, eu acho que a gente poderia, dizer assim, que as cooperativas elas têm um tratamento relevante com a questão do ato cooperativo. Isso é uma questão que foi preservada, né? Está ali mantido, o tratamento adequado ao ato cooperativo. A gente vai ter talvez muitas, alterações, em relação a cumprimento de obrigações acessórias, coisas assim que a gente nem tem como dizer exatamente como ou o que, porque isso depende também de cada processo, mas talvez mais aprimorar controles, ajustes para separar adequadamente o que que é ato cooperativo do que não é ato cooperativo, né, para que isso possa ter o tratamento tributário correto. Então, eu acho que são adaptações que vão ser necessárias, até para que os sistemas das cooperativas, atendam adequadamente, né, as questões porque hoje a gente tem muita obrigação acessória e, claro, essas obrigações acessórias, elas podem até ser simplificadas, né, no bojo dessa digitalização toda que a gente vai experimentando, mas certamente elas vão exigir bastante cuidado das cooperativas. O agro ele foi realmente bastante tratado, né, com alíquota zero. A questão do ato cooperado aí estava muito comum em você segregar isso para fins de imposto de renda, resultado, né? E eu acredito que agora para essa mudança aí o PIS e COFINS ficava meio aberto, né, igual as outras empresas. E agora, dentro da reforma, se tratar parecido com o imposto de renda, as cooperativas já vão conseguir se virar bem, né? Mas para fazer esses cálculos também, entrando também num outro assunto, se você puder comentar, como é que está a questão da alíquota, né? A gente sabe que agora recentemente o comitê gestor falou e aí que o IBS pode beirar aí 18,7, né? Então se olha para uma alíquota aí de 27, 28, como é que está isso na ótica aí da Receita? A gente sabe que isso ainda vai ter que ser formalmente publicado, mas já tem aí, né? Começou com 26,5 lá na lei complementar, mas vai ter alguns ajustes aí para fazer, né? Como é que está essa questão da alíquota aí? Não temos assim uma informação definitiva que a alíquota vai ser essa ou aquela, mas a princípio pode chegar nos 28, né? É uma alíquota que tem sido ventilado aí em torno de 28, né, por cento. A maior parte da alíquota, claro, é IBS, né, por causa dos tributos do município, do estado, né? O ICMS tem um impacto muito grande na tributação sobre o consumo. Mas, claro, PIS/COFINS um impacto um pouco menor, mas também é representativo. Então a gente começa agora com essa, tributação da CBS, né, então a alíquota a princípio está se falando nisso mesmo, né, em torno de 28%, mas ainda é uma coisa que está meio incerto, é preciso aguardar, né, uma definição. Como você comentou no começo, né, então ela também é muito tecnológica, né? Então, um formato novo de apuração, a apuração assistida pela Receita, o Speed Payment, que é uma forma de você garantir que o teu crédito já foi recolhido para você poder usar, e tudo isso vai vir lá da estrutura, né? Boa parte disso que a Receita vai fornecer para os contribuintes. Como é que está essa preparação da parte de estrutura da Receita, né? A gente tem alguns outros serviços que a gente, como contribuinte ou como contador, que às vezes a gente se apoia, que de vez em quando dá uma travadinha ou outra aí, né? E a reforma, a gente sabe que a robustez de dados, o volume de dados vai ser muito grande e vai impactar no dia a dia das empresas, né? No próprio fluxo de caixa, vamos colocar assim, né? Então, como que a Receita se preparou, vem se preparando nessa parte de tecnologia, de infraestrutura, para dar essa velocidade, né? Para que as empresas se apoiem nisso também, nessa informação mais assertiva, para poder tocar os seus negócios. Como é que está isso? A Receita, ela tem já algum tempo, né, se estruturado para isso, porque realmente a reforma ela exige muito, né, em termos de estrutura. É bastante, tecnologia, então a Receita teve a parceria de grandes empresas nacionais e internacionais na construção dessa estrutura, de um sistema com uma capacidade gigantesca de processamento, porque se imagina ou se estimava lá no início, algo em torno de 70 bilhões de documentos, né, isso é um volume gigantesco, né.
é um volume de dados muito grande, né, de notas fiscais eletrônicas sendo geradas aí diariamente, né? Então a gente terá um impacto muito grande, e isso aí você precisa ter um sistema que possa responder à altura e com rapidez. Então, as pessoas, elas às vezes vão transmitir um documento, vão enviar uma nota fiscal, e aí como é que tá? Como é que já processou? Não processou? Isso tem que ser rápido, né? Da mesma forma, quando a gente tem esses instrumentos que a reforma possibilitou, que é o recolhimento pelo adquirente, para ele garantir o seu crédito, isso é uma novidade importantíssima, porque se o adquirente, ele resolve que daquela transação ele vai pagar o tributo, né, incidente sobre aquela operação, ele pode fazê-lo, né? Claro, eles vão combinar entre fornecedor e adquirente ali, ele vai fazer o pagamento com o recolhimento pelo adquirente do tributo e ele já vai poder se creditar, porque o crédito hoje, na reforma, ele precisa ser efetivamente pago, né? Tem que ter o tributo recolhido, senão ele vai ficar pendente de apropriação até que haja o pagamento. Então a gente tem uma possibilidade muito grande também de que isso traga uma menos inadimplência com relação à questão, né, dos tributos. Com a implementação do split payment, a gente tende a ter também, né, essa facilitação na questão de distribuição dos recursos já, né, fornecedor, administração tributária, ali no momento do pagamento eletrônico, né, que isso é uma grande ferramenta, uma ferramenta importante, que vai facilitar também a arrecadação, e por outro lado, reduz esse problema da inadimplência. A gente reduz também essa questão da possibilidade de emissão de notas fraudulentas, né, porque todas as notas só vão poder gerar crédito se o valor do tributo estiver recolhido. Então a gente tem uma grande melhoria. A Receita já disponibiliza várias ferramentas aí para as pessoas poderem utilizar, ou pelo menos fazer consultas ali na página da reforma tributária, né? Como eu mencionei, né? Calculadora de tributos, a própria apuração assistida. Então a gente já tem empresas que participam desse, né, como empresas que já participam desse piloto. Então, as coisas já estão indo, né, diria que muito bem, né, para que o sistema realmente funcione. E estruturado, ele está, acredito que sim, que a gente tenha condições de dar as respostas de forma bem rápida. Então, o assunto é extremamente amplo, nós teremos várias novidades, a Receita vai ter que se adaptar, nós todos, enquanto empresários e consumidores também, vai ser um processo, talvez de médio e longo prazo, mas que todos vamos ter que enfrentar, né? Então, o que cabe ao empresário, pelo menos é isso que eu tenho visto, né, nos mais diversos eventos que têm acontecido sobre o tema no momento, é se preparar para essa mudança que virá a partir de janeiro. Doutor, eu queria te agradecer, Antônio Carlos de Almeida, delegado da Receita Federal aqui em Cascavel, por gentilmente estar aqui com a gente nesse espaço. Muito obrigado. E ao meu amigo Ronaldo César da Silva, contador, empresário e diretor aqui da SIC, obrigado por nos ajudar nessa missão para procurar entender um pouquinho melhor a reforma tributária. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho desse assunto, que é um assunto muito amplo e ele é complexo, né? Para você ver, a gente está tendo esses treinamentos, esses cursos que o CFC, o CRC, né, eles fizeram essa parceria com a Receita Federal para fazer uma série de eventos, né? E esses eventos de formação, de levar informação, de treinar, de qualificar, enfim, né, de que a informação realmente chegue às pessoas. Porque a legislação, ela é muito ampla. E aí você precisa realmente debater, tentar levar a maior quantidade de informações possíveis para as pessoas, né? Essa é uma missão difícil, mas é uma missão muito relevante nesse momento. E aqui em Cascavel, né, sendo feito esse evento que irá acontecer, então vai contribuir enormemente, né, nesse processo da reforma tributária, que é um marco muito importante para o país.